Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 115, intitulado O Almoço. Este é o segundo vídeo, em que a gente só vai fazer digressões, vamos explorar um pouco as referências e vocabulários deste capítulo, né? Bom, primeiro de tudo, vamos calcular mais ou menos em que ano nós estamos para as referências fazerem sentido. Isso é muito fácil se nós lembrarmos que o Brás Cubas nasceu em 1805. Inclusive, eu acho que o nome de um dos capítulos é 1805, né? Se eu não estou enganado. Bom, não é tão importante assim, mas sempre bom ter uma boa memória, né? Então a gente... Não, acho que não tem um capítulo intitulado 1805, mas ele fala explicitamente num dos capítulos ali, capítulo que se intitula... Primeiro ele tem um delírio, lembra? Ele começa pelo final, pela morte dele, e aí tem um capítulo chamado Transição, que ele fala, olha como eu passo da minha morte para minha vida sem nenhuma costura, né? Ele faz um capítulo chamado Transição. E aí no capítulo chamado Naquele Dia, ele fala explicitamente que ele nasceu em 1805, né? Bom, se nós nos lembrarmos que neste capítulo em que a gente está, ele não fala exatamente a sua idade, mas ele fala 40 e tantos anos, né? Então 40 e tantos anos é no mínimo 41, 42 anos, né? Então vamos imaginar que nós estamos aqui em 1846, 1847, né? Bom, tendo isso em mente, eu ia tentar fazer uma coisa mais temática, tudo histórico e vocabulário, não, mas vamos seguir a ordem que está aqui, né? Então primeiro a gente viu o titilar. Lembre-se que titilar é fazer cócegas ligeiras, fazer afago. Se eu não me engano, a etimologia dessa palavra puxa, tem um nome para isso. É quando a palavra ela é, na verdade, o som dela leva ao significado, né? Então você consegue imaginar você fazendo lá coceguinhas num bebê e falando titi titi, né? Então você titilar. Então, no nosso contexto, ele falou que não vai titilar os nervos da fantasia de ninguém aqui, né? Ele vai dizer a verdade. Depois nós ouvimos a palavra acepipe, que é um ótimo jeito de falar quitute, né? Acepipe. E depois nós ficamos sabendo de algumas referências em relação ao chefe, ali, ao cozinheiro do hotel, né? Cozinheiro de grande fama. Primeiro, ele trabalhou em restaurantes famosos em Paris, como o Verry e o Vefour, né? E ele trabalhou para o Conde de Molé. Conde de Molé foi um sujeito que viveu de 1781 a 1855. Ou seja, no presente da nossa narrativa, ele estava vivo, né? Por que ele foi uma pessoa importante? Porque ele foi o primeiro-ministro da França, né? Então, imagine o cacife desse cozinheiro, né? E depois ele serviu o Duque de... Depois não, né? Acho que provavelmente foi antes, né? Mas ele também serviu o Duque de Rochefoucauld. Duque de Rochefoucauld foi um senhor que viveu de 1747 a 1827. Então lá uns 20 anos antes do presente narrativo nosso. Ele foi alguém muito importante, muito de confiança na monarquia, da monarquia antes, né, da Revolução Francesa. Ele foi o cara que olhou pro rei e falou assim: não, Vossa Majestade, onde aqui? Não, Vossa Majestade, é uma revolta.
Ah, não, Vossa Majestade, não é uma revolta, é uma revolução, né? Basicamente aconteceu com o rei da França, mal comparado, né? Que aconteceu com o Dom Pedro. Dom Pedro, quando primeiro ouviu lá que os militares estavam fazendo a folia deles, ele pensou que, não, vou descer lá, vou restituir a ordem, né? Não é nada, né? Então, acho que o Dom Pedro, eu falei Dom Pedro I, mas é Dom Pedro II, nem lembro se eu falei Dom Pedro II. Acho que ele até falou para alguém, olha, fala lá para eles restituir a ordem, né? E parece que foi mais ou menos essa postura de descrença, né? Que levou o nosso duque a responder isso. Não, não, Vossa Majestade, não é uma revolta, é uma revolução o que está acontecendo aqui, não é uma coisinha qualquer. Ele foi também o primeiro presidente da Assembleia Constituinte. Então isso é importante também. Que mais que nós temos aqui? Depois nós temos a polca. Polca é importante, eu vou abrir um parênteses maior ainda, né? Porque, assim, primeiro, dados históricos. A primeira apresentação de polca no Rio de Janeiro foi em 1845, 1846. Então, exatamente no nosso período histórico aqui, né? Nosso presente narrativo. E foi estabelecido. Quer dizer, em 1845 foi a primeira apresentação de polca, em 1846 foi estabelecido uma sociedade de polca, né? Então o pessoal se reunia ali para dançar e tudo mais. É interessante você ter em mente que a polca seria mal comparado, mas talvez não tão mal comparado assim, o nosso sertanejo universitário de hoje em dia, né? Aquela coisa popular de baixíssima qualidade. Não tô te acusando se você gosta de sertanejo universitário, mas também você não pode ser sacana de querer defender que esse troço é bom, né? Tem os seus objetivos, né? Para você dançar, para você se divertir, ir para uma balada, né? Ficar na pegação ali, então tudo bem, né? A polca era exatamente isso, então era extremamente divertido, né? E ficou muito famosa no Rio de Janeiro, mas bom, todo mundo sabia que não era grandes qualidades. E a esse respeito, eu gostaria de lembrar a você que o Machado de Assis escreveu um conto chamado Um Homem Célebre. E este conto, a propósito, ele está aqui no canal, ele conta justamente a história de um compositor que queria compor como os grandes, né? Como Mozart, Bach, Beethoven, né? Einstein, Tchaikovsky. Mas, por mais que ele se esforçasse, só saíam polcas. E aí as polcas ficavam, no momento que ele lançava, pegava, assim, né? Aquela música viral de hoje em dia, né? No TikTok ganha um monte de dancinhas ali. No momento que ele lançava, e isso deixava ele muito revoltado, né? Porque ele queria fazer a grande arte, a grande música. E só saía a polca, né? É interessante o nome das polcas. Então esse compositor ele escrevia a polca, chegava lá pro seu editor, né? Lembre-se que naquela época ninguém escutava. Se você fosse um compositor, como é o caso do Homem Célebre, você não podia vender discos, não podia aparecer no rádio, né? O fonógrafo foi aparecer em 1877, começou a se popularizar no Brasil começo do século XX, né? Então ele vendia a partitura, né? E as pessoas tocavam e tudo mais. E aí é interessante que o editor dele, que dava o nome para as polcas. Só para você ter uma ideia. Antes disso, né? E aí o Homem Célebre chegava lá, o Pestana, né? E ele chegava lá e falava, não, mas não faz sentido esse título. E o editor falava, que fazer sentido o quê? Tem que ser um nome que atraia, né? Que pegue, né? Então, por exemplo, existe uma polca ali chamada Não Bula Comigo Nhonhô, né? E aí outras polcas que ficaram famosas. Sempre os nomes indicados pelo editor, né?
Candongas não fazem festa. Próximo título. Senhora dona, guarde o seu balaio. Então é esse nível aí. E é claro que você começa a ter no Rio de Janeiro também o desenvolvimento desses teatros que são especializados em um divertimento um pouco mais baixo, né? Então você tem diversos teatros que apresentam as grandes óperas, os grandes dramas, e aí você vai ter aqueles teatros que apresentam coisa mais popular, que tem bailes ali, né? Esse desenvolvimento, essa é a vida cultural que o Brás está falando aqui, né? A qual ele está se referindo. Bom, depois nós ouvimos falar do Tivoli, né? Então, a polca, Monsieur Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino. Então lembre-se, Tivoli aqui, ele está falando do Hotel Tivoli, né? Que foi fundado, se eu não estou enganado, em 1833. E aí eu achei um anúncio do Hotel Tivoli, só para você saber que tipo de benefícios que o Hotel Tivoli oferecia. Tem lá, qualidade das refeições, salas separadas para qualquer partida. Então era mais ou menos ali um espaço público, né? Claro, você pagava ali, né? Para entretenimento, né? Cassino aqui, nós não estamos falando de um cassino de jogo. Existia um teatro para bailes de altíssima sociedade que se chamava cassino, né? Eu acho que a gente fez uma digressão sobre o cassino em alguns dos vídeos passados, né? O que é mais que nós temos aqui? Bom, isso eu não comentei no vídeo passado. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. É claro que aqui ele está fazendo referência aos Lusíadas. Não sei se eu vou conseguir achar agora para você, assim, sem planejar, mas num dos primeiros versos dos Lusíadas, vai começar a ser assim: me ajudar o engenho e a arte, né? Bom, não é tão importante assim, mas seria interessante se eu achasse. Lembre-se que um dos propósitos que eu tenho para aquelas pessoas que seguem o meu canal é a pessoa ficar confortável com silêncio no YouTube, né? Não é tudo produtividade. Então, esse é o momento que eu tô fazendo você praticar. Bom, e aí no final das contas eu nem vou conseguir achar. Deixarão. Bom, mas é uma referência bem explícita aos Lusíadas, né? Dizendo, olha que grande artista era esse cozinheiro, né? Bom, aí a gente viu tenrura, né? Que é quão tenro algo é, quão macio algo é. E nós vimos a palavra também eflúvio. Eflúvio, eu acho interessante a definição. É um fluido sutilíssimo que eflui. É uma exalação, uma emanação. E a frase em que essa palavra está, vale a pena a gente relembrar. Ficava-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tornar, e tornou. Mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Essa qualidade no ar que é quase inexistente. Esse fluido que é tão sutil que você duvida que você realmente viu. Então é como se fosse esse clima, né? Este humor, este ar em volta de você, que é o ar da manhã. Todo esse ar da juventude. Você não pode chegar à tarde, ou seja, à velhice, e pedi-lo ao crepúsculo.